Olá, queridos! Graça e paz! Estaremos apresentando por meio desse vídeo um estudo sobre a seguinte temática: como identificar uma seita. Se você ainda não é inscrito nesse canal, por gentileza, se inscreva e ative as notificações. Curta, comente conforme preferir, mas não deixe de participar, ok? Vamos direto ao que interessa. De antemão, é importante esclarecer que existe uma diferença elementar entre heresia e seita. Entendemos por heresia a distorção de um ensinamento bíblico e por seita compreendemos a discrepância doutrinária. As heresias geram as seitas e as seitas vivem de heresias. O interessante é que a Bíblia nos ensina que o crescimento das seitas ao redor do mundo é um dos principais sinais do fim dos tempos. E é comprovado que nas últimas décadas surgiram mais seitas que nos últimos séculos da história da humanidade. Ou seja, estamos no fim dos tempos e conforme está escrito, muitos apostatarão da verdadeira fé. Essa é a tendência. Veja o que as Escrituras nos ensinam. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e às doutrinas dos demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2. Apresentaremos a partir de agora as 12 maiores características existentes nas seitas. Vamos lá? Primeiro lugar, relativismo bíblico. As seitas não acreditam totalmente na suficiência das Escrituras Sagradas. Por essa razão, tendem a interpretar a Bíblia mediante as tradições humanas, experiências pessoais ou supostas revelações, o que se configura como uma grande heresia, porque a autoridade bíblica não pode, em hipótese alguma, ser alterada ou adulterada. Quanto a isso está escrito: declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro, da profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa que são descritas neste livro. Apocalipse 22, versículo 18 e 19. Segundo lugar, politeístas na adoração. As seitas costumam, em sua grande maioria, venerar outros seres como se fossem deuses. Na teoria, são monoteístas. Creem na existência de um só Deus. Porém, em suas práticas são totalmente politeístas, pois prestam cultos, preces e veneração até mesmo à imagem de esculturas, o que em si é abominável ao Senhor Deus. Quanto a isso, assim está escrito: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem os meus louvores à imagem de escultura. Isaías capítulo 42, versículo 8. Terceiro lugar, o pluralismo salvífico. As seitas nem sempre acreditam em um único Salvador. Algumas delas atribuem a obra da salvação a outros seres, sejam anjos, profetas ou até mesmo simples homens considerados como santos. O fato é que tal concepção é totalmente contrária aos ensinamentos das Escrituras Sagradas, que nos ensina que a salvação pertence somente a Jesus Cristo. Quanto a isso, assim está escrito: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. Quarto lugar, evangelho alternativo. As seitas geralmente tendem a criar o seu próprio evangelho, geralmente baseado em interpretações pessoais de seus fundadores, que distorcem o sentido original da Bíblia e inventam suas particulares tradições, adulterando assim o sentido original das Escrituras Sagradas. Quanto a isso, assim está escrito: mas ainda que nós mesmo, ou anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que vos já tenho anunciado, seja anátema. Gálatas capítulo 1,
versículo 8. Quinto lugar, sutilmente partidarista. As seitas atuam sutilmente por meio do sectarismo de forma facciosa, isolando seus adeptos da sociedade, inclusive de seus próprios familiares. O adepto de uma seita rompe com todos os seus vínculos e passa a viver integralmente para a seita como um alienado. Quanto a isso, assim está escrito. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretas heresias destruidoras. Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 1. Sexto lugar, exclusivista na salvação. As seitas costumam se comportar como as portadoras de uma grande, exclusiva e inovadora revelação. Alegam possuir uma nova visão e direção de Deus para determinado tempo e dessa forma convence facilmente os leigos e imaturos, alegando serem os únicos detentores da verdade. Quanto a isso, assim está escrito. O propósito é que não sejamos como crianças, levado de um lado para o outro pelas ondas, nem jogado para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e espertezas de homens que induzem um erro. Efésios capítulo 4, versículo 14. Sétimo lugar, o misticismo religioso. As seitas costumam enfatizar demasiadamente as manifestações sobrenaturais e, consequentemente, se envolvem com sincretismo, esoterismo, fideísmo e ocultismo. O cristianismo definitivamente não é uma sociedade secreta centrada em ritos supersticiosos. Quanto a isso, assim está escrito. O mistério que esteve oculto durante os séculos e gerações, mas agora foi revelado aos seus santos. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Colossenses capítulo 1, versículo 26. Oitavo lugar, o barateamento da graça. As seitas não compreendem o real valor da graça e por essa razão insistem em baratear a graça de Deus através do extremo, às vezes por meio do legalismo desmoderado, outras vezes por meio da libertinagem imoderada. Quanto a isso, assim está escrito: pois certos indivíduos cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. São pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Judas, versos 4, ok? Nono lugar, elitistas na missão. As seitas propagam a ideia de que seus adeptos são iluminados. Isso gera um sentimento de superioridade e um entendimento de que eles possuem uma missão especial na Terra e isso os diferencia dos demais. Quanto a isso, assim está escrito. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, esse é orgulhoso e não entende nada, mas tem um desejo doentio por discussões e brigas a respeito de palavras. É daí que nascem a inveja, a provocação, as difamações, as suspeitas malignas e as polêmicas sem fim da parte de pessoas cuja mente é pervertida e que estão privadas da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3 ao 5. Décimo lugar, proselitismo na pregação. As seitas pregam uma espécie de recrutamento, ou seja, não tem interesse de ganhar as pessoas para Cristo, mas de arregimentar adeptos à sua religião. Essa é a grande diferença entre o evangelismo e o proselitismo. Isso é o que comumente chamamos de pescar em aquários. Quanto a isso, assim está escrito: ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, porque percorrem terra, mar, para fazer um prosélito. Quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Mateus, capítulo 23, versículo 15. 11º lugar, manipulação emocional. As seitas exercem bastante influência emocional sobre seus seguidores, ao ponto de manipular e ludibriar suas vidas por meio da persuasão humana. Isso é o que chamamos de lavagem cerebral, um adestramento religioso. A esse respeito, vejamos o que está escrito.
pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a seus próprios apetites, mediante palavras suaves e bajulação, engana os corações dos ingênuos. Romanos capítulo 16, versículo 18. 12º lugar, sujeição incondicional. As seitas conseguem dogmatizar o indivíduo ao ponto de provocar uma espécie de cegueira espiritual, de forma que o adepto se torna irredutível a mudanças e disposto a defender suas crendices a todo custo. Quanto a isso, assim está escrito: tenha cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Colossenses capítulo 2, versículo 8. O fato é que por trás de cada seita existe a ação da antiga serpente destinando o veneno do engano e seduzindo e corrompendo os corações do homem ao pecado. Mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Bem, essas são as 12 principais características de uma seita, aquilo que nós consideramos mais comuns e marcantes na maioria das seitas. Que Deus abençoe a sua vida e espero que esse vídeo lhe seja bastante útil. Não se esqueça, se inscreva no canal e até a próxima. Amém.